Nós já ouvimos abordagens ao assunto, ao tema de teologia sistemática e de teologia bíblica, falando sobre a ética cristã e a lei de Deus. E essa noite eu quero falar com vocês, começando com o ponto de partida de história. A história, a teologia histórica. Então, eu quero levar vocês numa viagem, numa máquina de tempo, e para o Egito, no ano 345. No Egito, naquela época, no deserto, houve um número de homens, os matres brancos, vivendo no deserto, monges, eremitas, vivendo no deserto, sofrendo por causa da escolha deles. Eles queriam sofrer e eles escolheram fazer isso. Mas não somente sofrendo, também pensando, também meditando, ensinando, orando, estudando, lendo a Bíblia, fazendo todas essas coisas. E um desses homens foi chamado Evagrio. Evagrio era um filho de um bispo de Constantinopla, homem famoso, bem conhecido. E então ele recebeu, na juventude dele, ele recebeu uma educação boa. Ele foi conhecido como também um mestre forte, com muitas coisas para ensinar para os jovens, as pessoas interessadas. Ele também foi envolvida no concílio de Constantinopla, e então ele era um homem bem conhecido, um homem respeitado. E esse Evagrio, ele ficou famoso por causa dos 8 pensamentos dele. E ele disse que esses 8 pensamentos poderiam explicar todas as fraquezas do ser humano. Esses pensamentos, em grego logismoi, eram inspirados por demônios malignos. E a missão daqueles demônios era afastar especialmente os monges de sua busca espiritual e finalmente de Deus. Então eu vou falar um pouco sobre esses 8 pensamentos, primeiramente. O primeiro pensamento é a gula. É bom começar com a gula aqui. Como foi jantar? Eu acho que aqui nós comemos nessa semana mais do que nós comemos em qualquer outra semana da nossa vida. Mas é comida boa. Mas quando Evagrio e os outros, quando eles falavam sobre a gula, talvez nós pensamos sobre o homem gordo. Ou, se somos homens gordos, nós pensamos sobre nós mesmos, nossa própria barriga. Mas Evagrio não estava pensando somente sobre pessoas obcecados com enchendo o bucho deles. Ele estava também pensando sobre pessoas com uma obsessão sobre a comida em geral. Então, pode ser de um lado ou de outro, pode ser comer demais ou pode ser muito cuidado ou uma obsessão para a disciplina pessoal. Isso foi especialmente certo sobre os monges. E eles tinham muita preocupação, eles tinham muito tempo para pensar sobre essas coisas. Em segundo lugar, tem a luxúria. E, mais uma vez, há mais a esse pecado do que nós pensamos muitas vezes. Conforme os pais do deserto, a luxúria ataca pessoas que tentam ser castas, tentando convencê-las de que seus esforços são fúteis. Você não pode ganhar essa batalha. Então, luxúria desperta fantasias eróticas. Convence as pessoas que já pecaram meramente entretendo um pensamento.
obviamente pode ver que isso tem muito a ver com a vida do monge no deserto. Os pensamentos atacando ele. O perigo, aqui é o perigo de obsessão. Terceiro lugar, avareza. É o medo de pobreza e da velhice. E o modo pelo qual esse medo pode aprisionar o espírito, a alma de uma pessoa. 4. A tristeza. É uma forma incapacitante de nostalgia que impede o indivíduo de viver no presente. E também nós podemos ver como o monge poderia ter problemas nessa área. Em quinto lugar, a ira, a mais feroz das paixões, pode se tornar um hábito obsessivo que leva à paranoia. 6, a preguiça. Então, um monge está sentando lá no deserto, não fazendo nada físico, só ensinando, lendo, orando, pensando, meditando, fazendo essas coisas. Então, nessa situação, a preguiça seria também uma tentação grande. Número 7, a vanglória, ou jactância, que encoraja os virtuosos a acreditar que suas virtudes merecem a admiração dos outros. De novo, podemos imaginar o monge sentando com pessoas, viajando distâncias grandes para encontrar esses homens santos. E quase adorando esses homens santos e buscando a sabedoria deles. Podia imaginar o impacto que esse tratamento teria na mente e na alma de tal homem. E também, em conexão com a vanglória, é orgulho, número 8. E o Evagrio, ele disse que orgulho é o demônio que tenta o monge bem-sucedido a se afastar de Deus completamente. Então, ele se sente esse orgulho dentro dele e ele pensa, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Cristo, eu tenho tudo certo na minha vida, eu não tenho problemas, não tenho uma luta, não mais. Orgulho, um perigo horrível. Então, essa foi a lista de 8 pecados ou pensamentos de Evagrio. Mas houve um processo na igreja levando esses 8 pecados a chegar ao ponto de se tornarem os 7 pecados capitais. E um dos discípulos de Evagrio era João Cassiano. Ele era teólogo, monge, fundou 2 monastérios. E ele usou o ensinamento que ele recebeu de Evagrio, no Egito, para escrever um manual para novos monges, novas freiras, incluindo o ensino de Evagrio sobre esses pensamentos. O ensinamento de Cassiano teve uma grande influência em São Bento, nome familiar também, e ele é conhecido como o pai do monasticismo ocidental. Por meio de Bento, o ensinamento de Cassiano e Evagrio alcançou o Papa Gregório o Grande. E ele adaptou essa lista de vícios, pensamentos, na forma que nós temos hoje. E ele tentou mostrar o relacionamento desses 7 vícios. Ele disse que a fonte de tudo é o orgulho. E todo o resto vem do orgulho. E agora, numa forma muito breve, nós temos um pouco da história dos 7 pecados capitais. E hoje nós conhecemos essa lista, esses 7 pecados capitais como gula, avareza ou ganância, luxúria, ira, inveja, preguiça e orgulho. Mas também, menos conhecido provavelmente, o inverso desses pecados capitais é a lista das 7 virtudes humanas. O oposto. 1, temperança. 2, caridade. 3, castidade. 4, paciência. 5, bondade. 6, diligência. E 7, humildade.
Então, nós conhecemos esses pecados por meio da cultura popular, até um filme chamado Seven em inglês, e o seu uso, claro, na Igreja Católica Romana. Mas o que os reformadores, a teologia reformada, tinha para dizer sobre eles? Mais importante, podemos ou devemos usar esses 7 pecados capitais em nosso próprio pensamento. Tiago escreveu que precisamos ser praticantes da palavra, não somente ouvintes. E quando nós fazemos teologia, e sempre há um perigo de fazer o trabalho de teologia como um fim em si. Nós fazemos o estudo, nós discutimos, nós debatemos, argumentamos, nós gostamos dessas coisas, mas muitas vezes acontece que não aplicamos a palavra em nossa própria vida, que é um problema bem sério. Então, gostando de teologia, precisamos lembrar que a teologia não significa nada se não colocarmos na prática. Então, primeiro, em nossa avaliação, nós precisamos olhar para a nossa própria história, a história da Igreja Reformada. Não fazemos teologia, é uma coisa importante também, quando nós fazemos o trabalho de teologia, não fazemos nossa teologia num vácuo. Nós construímos na base da sabedoria dos nossos antepassados. Porque queremos evitar cair nas armadilhas da igreja evangélica que esquece, a maioria esquece a história. Vivendo como se nossa geração fosse a única geração que já existiu. Isso é a doença da igreja evangélica. Esquecimento. Mas o que aconteceu com os 7 pecados capitais durante a Reforma Protestante? Eu fiz uma pesquisa. Estava buscando e buscando. Fato é que esses pecados, essa lista praticamente desaparece da cena. E algumas razões para esse desaparecimento. A primeira é a doutrina da reforma de sola scriptura, somente as escrituras. Essa lista particular dos 7 pecados capitais não aparece na escritura, nessa forma. É uma lista tradicional, desenvolvida por homens, usando a escritura, sim, mas eles não estavam citando as escrituras diretamente. E, mais importante, eles também tinham raízes na filosofia grega. Falando sobre vícios e virtudes, seguindo os filósofos gregos. Os reformadores, eles queriam basear toda a sua doutrina, toda a sua ética na escritura, não na tradição humana. E assim eles argumentaram fortemente contra o uso dos manuais confessionais baseados nos 7 pecados capitais, que foram populares, usados frequentemente na igreja na Idade Média. A segunda razão é o foco dos reformadores nos 10 mandamentos, como a base da lei moral. Os 10 mandamentos nos foram dados por Deus. Então, eles são a ferramenta do ensino perfeita. E há uma diferença importante entre os 10 mandamentos e os 7 pecados capitais, porque a primeira tábua da lei tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, que não encontramos nos 7 pecados capitais. É a base, nosso relacionamento com Deus é a base do nosso relacionamento com nossos próximos. Mas os 7 pecados, como eu disse, ignoram esse ponto de partida. Começando nos 10 mandamentos, começando com o primeiro mandamento, nós podemos ver que esse mandamento resume tudo que está por vir. Não terás outros deuses diante de mim. Em última análise, todo pecado é idolatria. Quando nós pensamos nos outros 9 mandamentos, todo pecado é idolatria, colocando uma coisa criada no lugar do único Deus. O
Criador. Todo pecado é, na verdade, pecado em primeiro lugar contra Deus. É o que Davi confessou em Salmo 51. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. E isso foi depois que ele havia cometido adultério, assassinato, onde pareceu óbvio que as vítimas, na verdade, foram seres humanos. Mas onde Davi confessa que a vítima real, se nós podemos dizer isso, é na verdade o próprio Deus. Da mesma forma, quando chegamos à conclusão dos 10 mandamentos, não cobiçarás. Nós podemos entender que esse mandamento resume tudo o que veio antes. Todo pecado é cobiça, tem cobiça na raiz. Olhando para as coisas criadas, para nos fornecer a satisfação e prazer que só Deus pode providenciar. Todo pecado muda, troca o foco de Deus, da fonte de tudo, todo bem, para as próprias coisas boas que Ele criou, dadas a nós. E o outro aspecto dos 10 mandamentos enfatizado pelos reformadores foi que, embora todos os mandamentos de Deus tenham um lado negativo, eles também têm um lado positivo. E não é suficiente para nós, como cristãos, simplesmente evitar alguns comportamentos, não fazer certas coisas. Nós devemos também fazer positivamente outras coisas. O Catecismo de Heidelberg é especialmente claro nesse ponto, em sua explicação dos mandamentos. Vamos ouvir mais sobre isso em breve. Mas para resumir sobre os reformadores e os herdeiros da reforma protestante olharam para a própria Escritura, para os 10 mandamentos, em particular, como a fonte da ética cristã mais profunda, mais significativa, mais sábia, e não para essa lista de pecados capitais. Mas houve mais um problema com esse conceito dos 7 pecados capitais e a aplicação do ensino dos monges eremitas. E um teólogo que estudou a história dos 7 pecados capitais, ele escreveu isto. Ele disse: na minha pesquisa sobre os pecados capitais, descobri que os antigos teólogos morais da igreja são úteis para fornecer um diagnóstico do problema. Eles descobriram o que foi o problema. Mas nem sempre são tão úteis para fornecer ou explicar a cura. Em dizer isso, esse autor está certo. Primeiro, os homens que desenvolveram essa estrutura eram eremitas, como eu já disse, morando no deserto, sozinhos, solitários. Nós não somos, graças a Deus. Nós vivemos num contexto completamente diferente e fazemos isso deliberadamente. A razão não é somente porque não gostamos de viver no deserto, que nós estamos vivendo no deserto sozinho, não. Nós vivemos numa comunidade porque é o mandamento, a exigência de Deus. Nós precisamos permanecer no mundo, não nos escondendo do mundo. Também nós mantemos em conexão com isso, nós mantemos uma teologia que tem mais esperança do que a teologia dos monges eremitas. Tem mais esperança, porque é mais fiel à palavra de Deus, que nos dá essa esperança. E assim, esse escritor continua, eu concordo com o que ele escreveu. De acordo com os ensinamentos dos reformadores, dos puritanos, seus herdeiros, estou convencido de que a única maneira de derrubar vícios e mortificar o pecado é com uma forte dose de justificação somente pela fé e o ministério transformador do coração do Espírito Santo, no coração do Espírito Santo. John Owen, vocês conhecem esse nome. Eu ouço esse nome em toda palestra aqui, então eu sei que vocês conhecem esse nome. John Owen, o puritano.
Ele escreveu isso. A mortificação com base numa força própria, aplicada por meios de autoinvenção, até o fim de uma autojustificação, é a alma e a substância de toda religião falsa no mundo. E quando nós pensamos no tipo de conselho moral que ouvimos frequentemente no mundo e infelizmente também na igreja, nós podemos ver que o que John Owen descreve é absolutamente correto. O mundo oferece terapia cognitiva, modificação de comportamento. E muitas vezes a igreja exige práticas religiosas e obediência externa que podem resultar numa mudança exterior, superficial, mas o tipo de mudança que é superficial e não sobrenatural. Um processo que nos deixa em nossos próprios dispositivos, com nossos corações intocados pelo amor de Cristo e a graça do seu Espírito Santo. Então, a mortificação do pecado não é simplesmente uma questão de exercer maior esforço, maior força de vontade. É claro que inclui isso, inclui nosso esforço, mas é muito mais do que isso. A única maneira eficaz de mortificar, matar o pecado, é usar os recursos já disponíveis a nós, porque estamos unidos com Cristo em sua morte e ressurreição. O apóstolo Paulo enfatiza isso em vários lugares, incluindo Colossenses capítulo 1, versículos 1 a 3. Colossenses capítulo 1, versículos 1 a 3, onde ele escreve: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, em união com Cristo entramos no campo da batalha. E devemos não esquecer, nunca esquecer que é uma batalha. É uma batalha diária. E aquela palavra batalha significa que vai haver dor. Vai haver sofrimento. Vai haver uma luta. Vamos enfrentar todas essas coisas, experimentar todas essas coisas. Não é um negócio simples. Mas podemos entrar no campo, podemos batalhar em confiança. Porque nós temos, como um autor disse, nós temos a segurança confiante da graça de Deus abaixo de nós, a sólida esperança da glória diante de nós e o poder do seu Espírito dentro de nós. E claro, nós sabemos que não vamos experimentar a perfeição nessa vida. Mas nem precisamos. Porque a obediência de Cristo é nossa. Assim podemos lutar corajosamente, sem medo. Porque é a obediência de Cristo. É nossa obediência. Porque nós sabemos que somos aceitos por Cristo. Em Cristo. Seremos plenamente conformados a Ele, a imagem dele em glória. E é esse fato da vida cristã que possibilita a mudança real, a santificação, o crescimento em santidade nessa vida. Mas, irmãos, também, o problema é que muitas vezes nos esquecemos disso. Confiamos em nós mesmos, em nossa própria força. Pensamos, eu só preciso me esforçar mais. Eu só preciso fazer isso. Ler a Bíblia mais, orar mais. Eu preciso ir para mais estudos bíblicos. Eu preciso fazer isso. Ou nos desesperamos. Acontece muitas vezes. Imaginamos que nunca vamos ter a habilidade de mudar. Muitas pessoas têm essa ideia. Eu tenho esse problema com raiva. Mas é minha personalidade. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Esquecendo a mudança que aconteceu na vida em união com Cristo, no poder do Espírito Santo.
Esquecemos muitas vezes que recebemos um novo coração, um novo princípio de vida em ação dentro de nós. Nós minimizamos muitas vezes o poder de Deus em nossa vida e maximizamos o poder da nossa natureza antiga e pecaminosa. Isso inevitavelmente leva ao fracasso na vida cristã. Então focamos na lei de Deus. Como o povo, nós já ouvimos isso numa palestra e eu acho que vamos ouvir mais uma vez, pelo menos essa semana. Como o povo remido de Deus, redimido de Deus, essa lei tem a função de revelar nosso pecado, de nos levar a Cristo, porque conhecemos nosso pecado, nossa pecaminosidade é a primeira importância da lei. Mas a lei também tem a função da regra da gratidão da vida cristã, mostrando como devemos mostrar amor para com nosso próximo e para com nosso Deus. Mas, ao mesmo tempo, quanto os 7 pecados capitais e suas correspondentes virtudes, esse sistema pode servir como um lembrete útil para nós. Que é o lembrete de que as coisas que fazemos, os pecados que cometemos, têm raízes mais profundas. Não é somente o comportamento exterior que é importante, mas são as raízes daquele comportamento, daqueles pecados que cometemos. Então, essa lista de pecados tem paralelos nas Escrituras, como na passagem, nós lemos os primeiros versículos, Colossenses 3. Também podemos pensar em Efésios capítulo 4. Passagem que nos dizem quais tipos de comportamentos nós precisamos abandonar. E quais comportamentos precisamos colocar nos seus lugares. Porque precisamos fazer isso. Precisamos colocar outras coisas nos lugares das coisas erradas. Quero ler com vocês Lucas capítulo 11, versículos 24 a 26, e podem ler comigo. Lucas 11, 24 a 26. E aqui, assim diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus está falando com os fariseus. E eu preciso destacar que o contexto é diferente, mas não erramos em aplicar o mesmo princípio a nosso assunto essa noite. Então Jesus disse, versículo 24, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. E não o achando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí. Tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, para explicar, porque eu queria ler aquela passagem. Quando nos arrependemos, quando nos voltamos para Cristo, nós podemos dizer que a casa, que é nós, é varrida e ornamentada. Mas o inimigo que não tem controle de nós, não mais nessa situação, sempre quer retomar o território perdido. Ele é o inimigo. Ele vai voltar. Ele vai atacar. E se não estamos enchendo a casa com coisas novas, ele vai ter a habilidade de voltar. Então precisamos substituir as coisas negativas que encheram a casa antes com coisas positivas. Não podemos simplesmente, o que eu quero dizer, não podemos simplesmente parar de fazer certas coisas e permanecer passivas. A vida cristã não é assim. Nós, reformados, graças a Deus, nós acreditamos na soberania de Deus. Acreditamos que é Deus que opera em nós. Acreditamos que nossa regeneração é 100% a obra de Deus. Que nossa justificação é 100% a obra de Deus.
que a nossa santificação é 100% a obra de Deus. Mas essa realidade não significa que podemos relaxar e não fazer nada do que esperar a operação de Deus sem exercer nenhum esforço nós mesmos. Como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação nesse versículo misterioso, mais bonito. Nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque é Deus que está fazendo isso em nós. Para voltar para Colossenses capítulo 3, Paulo diz, não somente despojai-vos de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentiras, etc. Então não é somente que precisamos deixar essas coisas. Ele também diz, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E assim, como o Catecismo de Heidelberg explica, não é suficiente para um cristão simplesmente evitar matar uma outra pessoa. Devemos promover o bem do nosso próximo onde possamos. Deus nos ordena a amar os nossos inimigos como a nós mesmos, a demonstrar paciência, paz, mansidão, misericórdia e amizade para com Ele e protegê-lo do mal, o tanto que pudermos, e a fazer o bem até mesmo aos nossos inimigos. Para continuar, não é suficiente parar de roubar outras pessoas. Eu preciso promover o bem do meu próximo sempre que for lícito e possível. Eu preciso o tratar do mesmo modo que desejaria ser tratado pelos outros. Eu preciso trabalhar fielmente para ter condições de dar aos necessitados. Para continuar, não é suficiente evitar a blasfêmia. Nós precisamos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, para que possamos confessá-lo corretamente, invocá-lo e o glorificar com todas as nossas palavras e obras. E finalmente, não é suficiente simplesmente descansar no dia do Senhor. O quarto mandamento não é somente um chamado para relaxar, mas é um chamado à ação. Seja diligente em ir à igreja de Deus para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, para invocar publicamente ao Senhor e para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Em outras palavras, irmãos, não é suficiente simplesmente evitar os vícios, nós precisamos cultivar as virtudes. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para ninguém se gloria. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mais uma vez voltamos para o Catecismo de Heidelberg. Por que devemos praticar boas obras, essas boas obras? E a resposta, porque Cristo, tendo nos remido pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito Santo a sua imagem, para que com toda a nossa vida mostremos-nos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Além disso, para que tenhamos a certeza da nossa fé por causa dos seus frutos, que pelo novo viver piedoso possamos ganhar os nossos próximos para Cristo. Temos todas essas razões para fazer boas obras. Para terminar, eu quero voltar aos 7 pecados capitais, mas geralmente a ideia de virtudes e vícios.
Pelas razões que mencionei anteriormente, como crentes reformados, não passamos muito tempo pensando ou meditando sobre os 7 pecados capitais. Eu não acho que isso significa que precisamos deliberadamente evitá-los como algo, como uma ideia pecaminosa ou algo que precisamos evitar completamente, mas nós encontramos uma grande riqueza nas Escrituras e em nossas confissões reformadas, que podemos aplicar no contexto do crescimento em santidade, em obediência à palavra de Deus, é nossa resposta de gratidão e amor para com nosso Deus. Mas a ideia ainda, o conceito de virtudes e vícios, é importante, com tudo que eu já disse em mente. Vícios são pecados que se tornam hábitos. E um exemplo óbvio é o abuso de drogas. Um jovem experimenta drogas pela primeira vez, porque ele é curioso ou por causa da pressão dos colegas. É uma escolha, não um hábito, ainda. Mas depois acontece a segunda vez. O jovem gostou a primeira experiência, talvez, então quer tentar de novo. Então acontece a terceira vez, a quarta vez, etc. Até que finalmente esse jovem se torna escravo. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, psicologicamente, não pode dizer não. Ele é escravizado ao seu vício. E é isso que o pecado faz. Não apenas o vício em drogas, é o exemplo óbvio. É muito fácil para nós não viciados às drogas falar sobre isso. Mas o que o pecado faz? Todos os tipos de pecado. Que seja luxúria, uso de pornografia, que é epidêmica. Não manter controle dos seus olhos, o que você assiste, os filmes, a televisão, qualquer coisa. Ou o que você está fazendo na sua mente, com seus pensamentos, onde você está deixando sua mente descansar. Naturalmente, somos escravos do pecado se não ficarmos em guarda. Se não andamos no Espírito, como Paulo diz em Efésios capítulo 5, é muito fácil cair e voltar para a escravidão. Mas o oposto desses vícios, as virtudes, são muito semelhantes. Porque as virtudes também se tornam hábitos. Pensa na prática de frequentar os cultos nos domingos. Na igreja reformada, nós temos a prática de ter 2 cultos por domingo. Temos a prática de fazer o melhor possível para não ter outra prática sobre o dia do Senhor, não ter outras pessoas trabalhando para nós no dia do Senhor. Nós temos a prática de fazer o culto doméstico diariamente. E todas essas atividades, no início, pelo menos, podem não ser fáceis fazer, regularmente. Não são coisas que vêm naturalmente. Mas com a passagem do tempo, a virtude se apodera de nós. Então, agora, com anos, talvez, décadas de experiência, nós achamos uma coisa triste perder um culto de adoração. Nós sentimos falta de algo quando não fazemos nossas devoções diárias, não lemos a Bíblia um dia, não oramos. Porque torna-se uma parte do que quem somos. É um hábito? Sim. É uma tradição? Sim. Mas nem todos os hábitos, nem todas as tradições são ruins. E assim, para usar mais uma vez a linguagem de John Owen, nós procuramos mortificar o pecado e cultivar a virtude. E cultivar a virtude requer nosso esforço, com certeza, mas todo o esforço que nós fazemos é possibilitado pela graça de Deus, como diz Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3.
Pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então eu vou concluir, irmãos, com uma palavra de encorajamento, porque nós precisamos de encorajamento. Uma palavra da palavra de Deus, porque nós precisamos da palavra de Deus. Como podemos derrotar a gula, orgulho, luxúria, inveja, idolatria em nossa vida? Não é focando na gula, no orgulho, na luxúria, na idolatria, na inveja, qualquer outra coisa. É focando em Cristo. É se alegrando nele. Dependendo totalmente e completamente do Espírito dele, orando pela obra do Espírito em nossa vida. Encha a casa com coisas boas, e as coisas más vão perder o brilho. E como fazemos isso? Nós fazemos o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ele disse: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nós colocamos coisas boas no lugar das coisas ruins que existiam em nossa vida anteriormente. Que Deus abençoe esse processo, esse crescimento, esse processo de santificação em nossa vida, para a honra dele e para a glória dele.